Esse texto do livro de Isaías, do grande profeta Isaías, né, faz parte dos grandes profetas, é o maior dos profetas em termos de escritos, são 66 capítulos, e são 3 partes que nós temos basicamente aqui no livro de Isaías. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta alertando o povo contra a idolatria. O povo estava correndo atrás de outros deuses, o povo estava se prostituindo com outros deuses, e o profeta alertando: voltem para Deus, porque senão Deus irá mandar vocês para a escravidão, para o cativeiro, lá para a Babilônia, bem longe, para uma terra bem longínqua. Mas o povo não prestou atenção. O povo era um povo de cabeça dura. Mas ao mesmo tempo o profeta Isaías, a partir do capítulo 40, está agora mudando um pouco a sua linguagem. Ele está convidando novamente o povo a voltar. Na realidade, já profetizando o final do cativeiro. 100 anos antes de irem para o cativeiro, já profetizou: vocês serão levados cativos. Jeremias falou: vocês vão ficar 70 anos lá. E o profeta está dizendo: vocês vão para lá porque vocês não estão obedecendo. Vocês não querem ouvir a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando Deus manda castigo, quando Deus alerta, assim como ele fez com o povo, pelo fato de Deus ter uma aliança perpétua, uma aliança com o seu servo Davi. Deus prometeu, Deus não falha com as suas alianças. Deus não falha com a promessa dele. Ele prometeu a Davi e a todos os seus descendentes uma aliança perpétua. Mesmo que tenha que castigar, mesmo que tenha que mandá-los para o cativeiro, mesmo que tenha que ensiná-los por meio da dor e do sofrimento. Mas Deus não abandona. Deus não abandona. No mesmo instante, Deus está dizendo aqui por meio do profeta: eu vou trazer vocês de volta. Já está dizendo aqui: voltem, convidando, voltem, caiam na real, voltem e busquem e bebam da verdadeira fonte. Não corram mais atrás dos outros deuses. Não se satisfaçam mais ou queiram se satisfazer. Na realidade, não satisfaz com as coisas do mundo, porque são temporárias. Venham e se satisfaçam com as coisas eternas. Esse é o convite que está sendo feito a partir do capítulo 40. E o mais interessante, né? Às vezes alguém quer comparar, né, o livro de Isaías como o evangelho do Antigo Testamento. São 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. São 39 capítulos que falam da antiga aliança, falam do povo que estava desobediente. Nós temos 39 capítulos no Antigo, 39 livros, no Antigo Testamento. E aí vem Jesus Cristo, vem a fonte da água da vida, vem aquele que vem trazer a salvação para toda a humanidade. Aí nós temos 27 capítulos, do 40 até o 66, e nós temos 27 livros no Novo Testamento, começando exatamente com a vinda de Jesus Cristo. É tremendo quando você olha esses detalhes. E Deus então está chamando o seu povo de volta. Mas vamos dar uma olhada agora. Vamos imaginar esse povo ali longe, 70 anos no cativeiro. 70 anos. Se você ler um pouco o Antigo Testamento, vai lendo o profeta Daniel, por exemplo, que foi levado jovem lá para a Babilônia. Não diz que ele voltou, provavelmente ele morreu ali, mas ele passou na mão de vários reis da Babilônia e foi um exemplo, foi uma bênção, ele com os seus amigos. Livro de Daniel, profeta Daniel, que tremendo. Quando nós olhamos o livro de Esdras, o livro de Neemias, nós vamos ver que são 2 grandes líderes que acompanham o retorno do povo na reconstrução do altar, do templo e dos muros de Jerusalém, porque a cidade estava em ruínas, estava destruída, era só pedra sobre, como disse Jesus, né? Lá na frente aconteceu a mesma coisa. Aliás, a cidade de Jerusalém foi destruída diversas vezes ao longo da história pelos inimigos do povo de Deus, pelos inimigos dos judeus. A cidade tinha sido destruída, queimada pelo rei Nabucodonosor. E agora, 70 anos depois, Deus está convidando eles: voltem para reconstruir a cidade, voltem para reconstruir o templo, o altar, os muros. Voltem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para o povo judeu, naquela época, a cidade de Jerusalém era o que existia de mais fantástico sobre a face da terra. Porque ali que estava o templo,
É ali que estava a casa de Deus. É ali que o salmista diz: eu quero estar na casa, morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Porque é ali que o sacerdote ministrava, é ali que Deus se manifestava. No Antigo Testamento a coisa era um pouco diferente do que nós temos hoje no Novo Testamento. Nós hoje somos da era da graça, aquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, porque Deus é espírito. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Conversa com aquela mulher samaritana, não é mais o templo, não é mais o local que é tão importante, mas é a minha vida, é o meu coração. Mas isso só foi possível depois da vinda do Espírito Santo. Depois do Pentecostes, veio Jesus depois do Pentecostes. Mas no Antigo Testamento não era diferente. No Antigo Testamento o povo tinha que ir 3 vezes por ano, todo o povo judeu 3 vezes por ano para Jerusalém, para celebrar 3 grandes festas. E durante as festas, os sacerdotes tinham que ensinar, os pais tinham que ensinar os filhos o porquê estão ali, para agradecer todos os grandes milagres que Deus fez no passado, para não se esquecer dos grandes feitos de Deus. Para eles estarem em Jerusalém era tremendo. Eu não sei quantos têm acompanhado os devocionais que eu mando. Aos domingos eu estou mandando os salmos, e os salmos que eu já comecei desde o Salmo 120, são salmos de peregrinação, peregrinando, indo em direção a Jerusalém, para estar na presença, nos átrios do Senhor, experimentar e sentir a presença de Deus por meio dos holocaustos, aquela fumaça subindo, agradando a Deus. O povo cantava, jubilava, gritava de alegria. Era assim a vida espiritual daquele povo. Hoje nós não precisamos mais de um lugar material. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Não sei se estão me acompanhando aqui. Eu estou tentando não demorar muito, por isso que eu estou indo um pouco... mas dá para entender o que eu estou falando? Eu sempre entendo o que eu falo, mas nem sempre os outros entendem o que eu falo. Então tá bom. Agora vamos voltar um pouquinho. Aquele povo que tinha desde todas as gerações Jerusalém, o templo, as festas, como o ponto mais forte da vida espiritual deles. De repente eles estão isolados. Lá no cativeiro, na Babilônia, no meio de um povo idólatra, que tem outros deuses, outra cultura, outra nação, outra cultura, tudo diferente. Não podendo voltar para cá. 70 anos sem poder ir para Jerusalém. Antes eles iam 3 vezes por ano, agora não podem mais. Quantos daqueles que saíram não morreram durante esses 70 anos? E os novos que foram surgindo, quem nasceu no primeiro ano do cativeiro já tinha 70 anos de idade. Então você pode imaginar que os que voltaram não eram tantos, só de 70 anos para cima, que conheciam a Jerusalém anterior, que tinham saudades. 2 coisas nós observamos aqui. Preste bem atenção. Aqueles que nasceram, aqueles que acabaram se acostumando longe do templo, longe da casa de Deus, quantos daqueles será que permaneceram firmes e fiéis ao seu Deus? Porque as únicas formas de ler as Escrituras, de cultuarem, era ou em casa ou em pequenos grupos. Talvez não era nem sinagoga, né? Na época eles não podiam ter sinagogas lá, mas os chamados também zigurates que eles podiam construir para ali reunir o povo judeu e poder relembrar algumas coisas. Se alguém tivesse algum rolo da lei, algum profeta, podendo ler, podendo ensinar. Apesar de que naquela época a maior tradição era chamada tradição oral, de pai para filho. Os pais sabiam de cor grandes textos da Bíblia. E eles decoravam, e eles recitavam diariamente para os seus filhos. Então os filhos sabiam de cor muitas das coisas que hoje nós chamamos Antigo Testamento. Na época para eles eram as Escrituras e os profetas.
Mas mesmo assim, dentro daquela cultura, dentro, né, não tem mais aquele meio ambiente, aquele clima, o que vai acontecer? Automaticamente, as pessoas vão se aculturando e vão esfriando espiritualmente. Não é verdade? 70 anos. Nós estamos agora 1 ano na pandemia. 1 ano. Nós temos internet. Hoje falhou. Mas nós não deixamos de realizar nenhum culto até agora. Mas a gente sabe quantos já se acomodaram. Quantos será que estão assistindo nossos cultos online? Quantos, ao invés de assistir o culto, é tão fácil, depois eu vejo, ou hoje nós temos acesso a milhares de sites de outras igrejas, olha um pouco ali, assiste um pouco ali. Se daqui a 1 semana ou 2 a pandemia acabasse de vez e nós tivéssemos total liberdade de voltar ao que era antes, encheríamos a igreja novamente? E esse é um problema que não é só nosso aqui. Esse é um problema que eu tenho observado e conversado com muitos pastores. A volta, para muitos, está sendo traumática. Tem um pastor muito amigo meu, tem uma igreja grande aqui no Boqueirão, bem em frente do quartel. Um pastor com quem eu caminho já junto no núcleo da comunhão pastoral há muitos anos. Não vou citar o nome. Essa semana ele mandou um recado no grupo dos pastores que nós fazemos parte, se despedindo, dizendo: fechei a igreja, vou mudar de bairro, daqui para frente eu não sei qual vai ser meu ministério, mas não deu mais. Não sobrou mais ninguém. E os poucos que sobraram, eu pedi para que cada um procurasse uma igreja a seu gosto. Aquela igreja tinha, não sei se perto de 200 membros. Falei com outro irmão meu, muito querido nosso, que também era da igreja menonita, de uma outra denominação em Florianópolis. Ele era bispo da região de Florianópolis. Só nesse meio ano de pandemia, já fecharam 7 igrejas. Não tem mais dinheiro para pagar aluguel, não tem mais dinheiro para pagar pastor. As ovelhas estão se dispersando. Em 1 ano de pandemia. Agora pense aquele povo 70 anos. Como é que estava a espiritualidade deles? Não era tão fácil. Por isso Deus tinha que fazer o convite: voltem, voltem. Como de graça, bebo de graça, eu estou aqui. Eu tenho aliança com vocês, eu quero que vocês voltem. Reconstruam a cidade, saiam do conforto de vocês. E voltem. Quantos hoje preferem permanecer na sua segurança, no seu conforto, e não estão mais muito preocupados? Estar juntos, bebendo da fonte, se alimentando. Eu espero que você tenha sede. Eu espero que você seja um daqueles que está aceitando esse convite. Bebam, venham. Por outro lado, nós também podemos ver daqueles que voltaram do cativeiro, se você olha lá em Esdras capítulo 4, os anciãos que já tinham 80, 90 anos, que saíram como jovens de Jerusalém, agora voltaram, quando os alicerces do templo estavam sendo colocados, e viram o tamanho, viram a planta e viram que parece que não tem nada a ver com aquele templo de Salomão anterior. Eles choraram de tristeza, enquanto outros choraram de alegria, porque podiam voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, estar junto com o povo de Deus. Graças a Deus, nós ainda temos pessoas que choram quando podem voltar ao culto.
Nós retomamos os 2 cultos, né, domingo passado e hoje, e nós vamos manter os cultos aos domingos de manhã às 10 horas. Algumas pessoas que estavam mais isoladas, que não têm WhatsApp, estão voltando. Emocionante ver aquilo. Graças a Deus. Então a minha oração é que todos tenham esse desejo, essa saudade de voltar, estar na presença do Senhor. Não que Deus esteja só aqui, claro que não, Ele está na minha casa, óbvio. Mas é aqui que nós nos reunimos como corpo de Cristo. Aqui nós nos reunimos para juntos louvarmos, adorarmos a Deus, nos alimentarmos, bebermos da fonte da água da vida. Isso que nós vimos agora aqui no culto, no começo, no louvor, esse mover do Espírito Santo. Isso não vai acontecer na tua casa você sozinho. Não quer dizer que não pode acontecer. Não quer dizer que eu já não tive momentos tremendos com Deus sozinho em casa. Não estou dizendo isso. Mas essas são talvez exceções. E aqui, podendo nos ver, podendo nos abençoar uns aos outros. E é aqui que entra toda essa questão de derrubar toda e qualquer barreira. Podermos olhar um no olho do outro, não importa a classe social, não importa a tua origem, não importa se você é de Belém ou eu sou de Santa Catarina, não tem nada a ver, nós somos um povo, apesar de que somos todos brasileiros. Mas eu quero lembrar para vocês aqui a visão que nós temos aqui da nossa igreja, que diz a nossa visão. Está lá embaixo a placa, temos a visão, a missão e os nossos valores. A visão da igreja diz assim: ser uma igreja por excelência, eu devia saber de cor, né? Comprometida com a palavra de Deus, onde as pessoas de todos os povos, raças e nações vivam em comunhão por meio do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ser uma igreja por excelência, onde não importa raça, nação, nível social, nós possamos conviver juntos numa comunhão, experimentando o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso sonho, nosso alvo, nossa oração. Essa é a visão que depois de orar muito, que Deus foi me dando, né, colocando, e nós temos isso. Nós queremos continuar fortalecendo e batendo nessa tecla. Quando nós saímos para evangelizar, quando nós vamos para Teixeira Soares, quando nós trazemos pessoas aqui na célula do acolhimento, não pode haver diferença social, racial. Hoje nós vivemos num país, se você olha a internet, quais são as maiores brigas que nós vamos ver hoje? As questões de preconceitos raciais, de racismo, de não sei o quê, de menosprezo, de um grandalhão, um cara que vai menosprezando, pisando, xingando, chamando de analfabeto, um cara que lá trabalhando, um policial fazendo o seu serviço, porque o cara não quer usar máscara, e tantos outros absurdos que a gente vê. Pessoas sendo escravizadas, vi esses dias aí, nós não fazemos ideias de quantas escravas domésticas moram em apartamentos. Vi esses dias uma em Belo Horizonte, 40 anos. Trouxeram uma menina do Nordeste, 40 anos a mulher sem sair de dentro do apartamento. Sem ganhar um centavo, só comida e a cama, um cantinho para dormir. Quanto menos preso com um entregador de pizza, sabe? Isso é coisa do... Se nós somos cristãos, não pode haver essa diferença. Jesus, quando foi uma vez passar pela Samaria, ele estava cansado, sentou ao lado de um poço, os discípulos foram para o vilarejo comprar comida, ele estava lá cansado, e lá vem uma mulher tirar água. Está lá em João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Essa mulher vem tirar água e Jesus começa a puxar a conversa com ela. E a mulher se assusta porque os samaritanos e os judeus não se davam. Muito menos um homem judeu falar com a mulher samaritana. Isso era escândalo. A mulher olha: como é que você, judeu, vem falar comigo? Jesus, naquela época, ele começa a derrubar todas as barreiras. Ele diz para a mulher: se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir água e nunca mais teria sede. Muito pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória!
E a mulher diz, me dá dessa água. Ela estava pensando em água, mas Jesus estava falando em água espiritual. Nós conhecemos a história, a conversa depois, são um capítulo inteiro, 42 versículos. No final, quase a cidade toda, o vilarejo todo se converte por causa do testemunho daquela mulher. Jesus quebra toda a barreira. E para aquela mulher ele diz, não existe lugar, não existe raça. Não é aqui em Siquém, não é lá em Jerusalém. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Jesus falou para aquela mulher. E ninguém mais do que Jesus que tinha autoridade para falar isso, de quebrar toda e qualquer tradição cultural, racial. Porque sabe onde é que Jesus estava antes de vir aqui? Sabe onde é que ele estava? Ele estava no céu. Você sabe o que é o céu? Eu não sei. O apóstolo Paulo diz que não existem palavras humanas para descrever o que tem lá em cima. Jesus deixou a segurança, deixou o conforto, deixou o lar da glória, deixou de ser o Senhor lá no céu. Ele veio para baixo, se vestiu de ser humano, passou por todo o sofrimento por causa do amor para conosco. E por isso Paulo diz, tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a mensagem para hoje. Que nós derrubemos, em primeiro lugar, duas coisas. Em primeiro lugar, aquele que ainda não bebeu o suficiente da fonte da água da vida, venha e beba. Venham e bebam. Se encharquem. E uma vez encharcados, nós vamos poder ser bênção para outros. Nós vamos começar a olhar o outro como um ser humano, alguém feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Alguém que Deus ama da mesma forma como Ele me ama. Não vão existir mais barreiras. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Se de fato Cristo vive em nós. Esse é o verdadeiro testemunho. Eu não sei no seu local de trabalho, suas amizades, seus parentes, eu não sei raça, cor, seja lá o que for, se você tem discriminado ou tem um certo sentimento de rejeição, repense esses preconceitos ou esses, como é que se diz? Esses teus conceitos, desculpe. E como igreja que nós possamos de fato ser bênção para todos, não importa para quem. E aí entra o nosso ministério também de missão, de evangelismo, de ajudar o próximo, ajuda social e por aí afora. Para terminar, o convite está aí, né? Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Ainda há tempo. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas ainda há tempo de buscar o Senhor, se encharcar, beber da fonte da água da vida, e você ser alguém totalmente diferente. Quero convidá-lo a se colocar de pé. Nós tínhamos planejado mais um cântico, mas vamos deixar de lado isso, por causa do tempo. Eu quero só concluir aqui com a bênção final, que também foi sugerida. Eu vou ler ela, tá? Assim você também será abençoado. Não é o fato de eu ler algo que foi escrito, que não possa ser tão bênção como algo que possa fluir, às vezes, espontaneamente. Tá? Vamos nos colocar de pé. Meus irmãos e minhas irmãs, ao terminar nosso tempo de adoração, mantenhamos nossos corações dirigidos a Deus. Tenhamos a mente de Cristo, livres para viver em amor. Caminhemos pelo caminho de Jesus para superar linhas divisórias. Vivamos em amor e paz em nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo.
Que amor e a compreensão estejam em nossos corações e no mundo. Que a paz e a amizade sejam um lugar de refúgio para nós em meio às tormentas. Que tenhamos o poder de dizer a verdade, proclamar a paz e viver compassivamente. Que possamos experimentar a inspiração no Espírito Santo, as bênçãos e o amor de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo, de modo que estejamos em unidade para assim trazer retidão, justiça e comunidade ao mundo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Bom, na paz, Deus os abençoe. Uma maravilhosa semana, tá bom? Glória a Deus.